Bom dia, seja bem-vinda, Rosa. Bom dia, Jane. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rita, nossa convidada dessa manhã, que já está por aqui. Eu vou chamá-la para dividir essa tela comigo e a gente já começa o nosso bate-papo. Bom dia, Marcela. Deixa eu só ver aqui. Dia. Bom dia, Manuela. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, Rosa. Estou tentando aceitar o convite da. Eu convidar a Rita, vamos ver se vai dar certo dela entrar. Bom dia, Rita. Bom dia, Rita. Oi, bom dia. Seja muito bem-vinda. bem-vinda. Eu só não tô te vendo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou Eu vendo tô você, vendo você, Ah, então tá bom. mas está dando mas um tá eco. dando um eco. Tá dando um eco? Deixa eu ver. Ver se vai melhorar. Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia. Tá, não sei como você Não sei como você mas eu Eu vou tô sair e ouvindo, entrar mas de eu novo. tô ouvindo na sua tela. na sua tela. Tá. Você tá me escutando bem? Minha voz, eu tô escutando. Tô escutando. Ai. Não sou muito boa para essas coisas, viu, Roberto? Ah, mas a tecnologia tem dessas coisas. Eu Às vezes vou... não dá muito certo. muito certo. Quer Tá. sair e entrar de novo? De novo? Tá, peraí. Agora eu vou convidá-la de novo para dar tudo certo. Vamos ver se agora vai dar certo, que ela não está conseguindo me enxergar. Entrei. Oi, bom dia. Bom Agora dia. acho que está conseguindo me ver? Ainda não, deve ser alguma coisa aqui, mas não tem problema. Eu estou conseguindo ver vocês duas. E o pessoal está falando, nós duas. E o pessoal que está falando que está dando para ver nós duas. A Rosa falou e a Jane falou. Então tá bom. Então, bom dia. Bom Muito dia. obrigada por aceitar o meu convite. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui comigo para a gente fazer esse bate-papo. Eu Que espero que bom. ele seja leve, tranquilo e repleto de aprendizado, que eu tenho certeza que vai ser para todos aqueles que vão acompanhar junto com a gente ou vão assistir essa live num outro momento. Eu só vou fazer Também uma espero. espécie de abertura e aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá Tá joia? bom. É só mesmo para a gente se reconectar, se conectar e sentir e receber toda a energia desse momento. Um bom dia a todos, que os nossos corações se tranquilizem, a gente tenha uma respiração tranquila e receba do universo a energia e o amor desse momento. Que possamos ter uma manhã tranquila, um bate-papo saudável, de ensinamentos e aprendizado, de reflexão. Aquele momento em que a gente
consegue plantar uma sementinha do amor, da evolução e da compreensão. Que possamos continuar nossa caminhada na trilha do bem, do amor e do progresso moral e espiritual. Que os mentores do Centro Espírita Irmão Oscar, o da Rita e o meu, se façam presente nesta manhã, nos auxiliando e nos inspirando. E que assim seja. Assim seja. Então, Rita, agora é com você. Queria passar a palavra a você, você pode se apresentar e pode ficar à vontade para falar e a gente vai conversando. Posso contar tudo. Pode contar tudo. Senta aqui comigo e conte tudo. Tá bom, então vamos lá. Olha, para quem não me conhece, meu nome é Rita de Cássia Ramos Cordeiro. Eu sou escritora, sou jornalista, voluntária. Eu tenho formação em psicanálise e também estou fazendo um curso de terapia integrativa. A minha história, assim, eu sou espírita já faz 28 anos, né? E comecei, sim, por acaso, me levar até lá, vamos dizer assim, né? E eu me apaixonei pela doutrina espírita. E em 2000, eu criei o primeiro clube do livro aqui da cidade de Itu. Eu sou apaixonada por livros, né? Então, eu criei o primeiro clube. Com a renda dele, eu e alguns amigos criamos uma instituição sem fins lucrativos para crianças e adolescentes, que era o CAB, né? O nome da instituição era Centro de Ação Voluntária de Itu. Hoje tem outro nome, é Centro de Apoio e Valorização à Infância. Mas naquela época eu queria fazer alguma coisa, né? Eu já trabalhava como voluntária já há algum tempo, então toda a renda do clube, e o clube estava indo muito bem, a gente passou para se reverter para essa instituição. E era a renda que mais colaborava com a instituição, né? Numa época que não estava tão difícil como agora, mas dava para manter a instituição. E a gente trabalhava com crianças de 10 a 12 anos, e nós fundamos aqui, colocamos a sede num bairro aqui da cidade, e com o tempo a gente viu que não dava para colaborar tanto como a gente gostaria. Aí nós escolhemos um outro bairro que fosse assim mais útil para os nossos planos, para os nossos projetos, e nesse bairro não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Então a nossa instituição ficou assim como ponto de apoio para a comunidade do bairro, né? Na época, nós tivemos EJA, né, para os adultos, escolas para os adultos, atendia à noite, a instituição era ponto para postos de vacinação da cidade, do bairro e da região, porque era um bairro mais afastado, então atendia toda a região e zona rural. E aí começamos o trabalho, só que a ideia, na verdade, era auxiliar e trabalhar com crianças. Mas como era um bairro assim, que não tinha muito acesso a nada, nós começamos a atender também as mulheres do bairro. A gente tinha cursos para elas, artesanato, para as crianças a gente tinha reforço escolar, tínhamos psicólogos, pedagogos, a gente tinha tudo. E as mulheres eram uma interação muito boa, porque elas iam, passavam a tarde, faziam os artesanatos, batiam papo. Então, também era um tipo de terapia para elas, né? E aí durou até eu sair da instituição, que foi em 2010, que aí eu já achei porque a instituição foi formada em 2002, eu fiquei 8 anos. Às vezes na diretoria, às vezes como presidente. E aí um dia, né, aquela intuição, está na hora de sair. Mas para mim foi difícil sair porque eu tinha me apegado ao trabalho, eu tinha me apegado às crianças, às mulheres, e resisti um pouco. Mas até que eu achei que já estava na hora de eu sair mesmo. E aí, logo em seguida, no mesmo ano, eu comecei a trabalhar com a divulgação da doutrina espírita, apesar de eu já estar trabalhando com o livro espírita desde aquela época. Mas eu comecei a trabalhar mais mesmo com a divulgação, criei um site, que é o site do Instituto Chico Xavier,
que já faz 14 anos que já está funcionando, né? E aí eu comecei o meu trabalho. Como o Clube do Livro ficou para aquela instituição, em 2012 eu criei um novo Clube do Livro, e aí, só que para todo o Brasil, mas pelo correio. E esse clube existe até hoje. Aí, com o passar Legal. do tempo, a instituição já não precisou mais da renda daquele clube, né? Porque daí tinha a prefeitura, tinha o governo, porque a gente se preparou para isso, né? Para encaminhamento da instituição para isso. Aí eles passaram o clube para mim de novo. E aí fiquei, agora eu coordenei o clube. Teve um tempo que, muitos anos até, que eu auxiliei aqui, toda a renda ia para o albergue noturno de Itu, e depois aí os projetos foram aumentando, né? E atualmente eu estou com outro projeto que está nascendo agora, né? E não posso falar, não esquecer de falar também dos meus livros, né? Em 2013 eu comecei a escrever meu primeiro livro e depois não parei mais. Mas assim, sempre todo o trabalho que eu desenvolvi e desenvolvo até hoje é na área social, é com os livros, é com escrita, né? Que a escrita é minha verdadeira paixão. Eu amo trabalhar com os livros. E aí o resto é consequência. E é isso. Essa é a minha Incrível. história. Sua história é sempre voltada para essa ação de ajudar o próximo e o quanto de aprendizado traz isso para a gente, né, Rita? De Muito, trabalhar muito. com eles e eles tá do lado deles. Uma coisa você fala, não, eu vou oferecer o recurso para eles. Outra coisa é esse contato de perto, de ir conversar, de conhecer a história, de conhecer a história de vida, de ver o quanto eles têm a nos ensinar. Exatamente. Porque no fim a gente acha que a gente está indo levar alguma coisa, mas é uma ilusão. Porque eles nos ensinam muito mais e têm muito mais para nos dar do que nós achamos que estamos levando nesses movimentos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é escrever um livro espírita, como que você sentiu, assim, olha, eu acho que eu quero escrever, eu acho que eu escrevo. Como é esse seu contato com a espiritualidade e de escrever? E quais foram os seus livros, o seu livro preferido, o mais desafiador de escrever? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma escritora de um livro espírita. Porque é Tá. isso, você entrar na casa de alguém, entrar na bolsa de alguém e fazer com que levar uma história para alguém com uma responsabilidade muito grande, né? Porque as pessoas vão. Eu acredito muito que um livro ele pode salvar a pessoa de certas ações, de então é isso que aconteceu comigo. Então eu acho que é muito bonito, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, Muito. um compromisso muito grande, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escrita espírita, como é essa história de escrever livro espírita? Então, assim, eu não era nem médium quando eu entrei para a doutrina espírita. E aí eu comecei a fazer o curso, né, da doutrina espírita, o livro dos espíritos, depois foi o livro dos médiuns, e foi aí que eu descobri a minha mediunidade. Mas assim, provavelmente eu já tinha mediunidade antes e não sabia, né? Porque as intuições, eu tenho muita intuição. E aí eu comecei o curso dos médiuns, de repente começou a vir, tem os treinamentos, né, no próprio curso, e de repente eu descobri que eu era médium de psicografia, além de psicofonia também. Mas o que ficou mais presente para mim foi a psicografia. Aí um belo dia eu estava lá no curso, no treinamento, e eu recebi uma mensagem dizer, não assinaram, ninguém assinou, porque eu não gosto muito dessa coisa, sabe, Roberto? Eu não gosto de nome, Roberto. Para mim tanto faz, sabe? E aí veio uma mensagem dizendo que eu ia ser escritora, que eu ia escrever livros e ia publicar esses livros. Só que eu não acreditei. Eu não acreditei
porque eu não estava naquele momento da minha vida que indicasse nada sobre isso. Eu trabalhava como voluntária, e depois, logo em seguida, eu queria ser voluntária, era esse meu grande sonho, ser voluntária, ajudar o próximo. E aí falou que eu ia ser escritora, tal. Não acreditei, deixei para lá, não mostrei para ninguém. E os anos foram se passando. Quando eu já estava trabalhando na instituição, veio uma outra mensagem, dessa vez se apresentando, né, que se apresentou como espírito juvenal, dizendo que estava na hora de eu começar o meu trabalho com psicografia e treinamento. Ainda não acreditei, porque nada indicava aquilo. Eu estava bem envolvida com a instituição, com o Clube do Livro, então eu não acreditei, mas mesmo assim eu passei para a coordenadora do curso e ela falou, então nós vamos fazer o treinamento, vamos começar a fazer o treinamento. Comecei a fazer o treinamento lá mesmo no curso, aí conforme eu fui me aprimorando, ela orientou a fazer os treinamentos em casa e passar para ela. Me ensinou toda a preparação, né? E aí fique bem claro para os seus leitores, para quem assiste você, que não é bom fazer treinamento em casa, tá? A pessoa tem que estar muito preparada, tem que ter alguém por trás para poder ajudar, não é simplesmente ir fazer o treinamento. Esse foi o meu caso, e não é o caso de todo mundo, tá? E aí eu comecei uma história, e ela foi a primeira a ser publicada, que era Nas Garras do Tempo, foi publicada em 2013, que falava sobre a doutrina espírita, a primeira vez aqui no Brasil, tudo mais. Mas mesmo assim, eu terminei a história, deixei engavetada, porque eu estava num momento da minha vida que nada indicava aquilo, e continuei o meu trabalho. Quando, em 2010, eu saí da instituição para fazer esse trabalho de divulgação, o trabalho de divulgação que eu ia fazer era criar um site, divulgar a doutrina espírita pela internet. E foi isso que eu fiz. E veio novamente aquelas intuições de trabalhar no livro. Aí eu revisei o livro novamente, e como eu estava iniciando o meu trabalho de divulgação, eu estava tendo contato com outros espíritas, palestrantes, então eu estava me encaminhando para o meio certo para me conseguir entrar no livro, entrar para publicar o livro, não com editoras, mas com palestrantes. E eu conheci um palestrante que, na época, eu divulgava o trabalho dele, e eu mostrei o livro para ele, né, porque ele era editor de numa editora, ele gostou do livro e se prontificou a publicar. E aí eu comecei meu trabalho de escrita, comecei a escrever. Mas você perguntou se esse foi meu livro preferido, se teve alguma coisa difícil para escrever. Teve sim. Foi difícil escrever, porque, veja, ser escritora, as pessoas idealizam muito os escritores espíritas, os médiuns espíritas, e acreditam que eles são infalíveis, que eles são de luz, e não é nada disso. Um escritor espírita é uma pessoa normal, como qualquer ser humano, tá? Até pelo fato de eu conhecer a doutrina espírita, facilitou um pouco o meu trabalho, mas a responsabilidade era grande, e eu tinha que justamente trabalhar isso em mim, entende? E como eu sempre digo para os meus seguidores, para os meus leitores, eu sou igual a todo mundo, eu sou imperfeita como todo mundo, erro pra caramba, desculpa o termo, mas é normal, nós somos apenas um instrumento para a espiritualidade, enquanto estivermos ainda dispostos a trabalhar nossa reforma íntima, nossa espiritualidade. A hora que a gente não quiser mais isso, decidir mudar o caminho, eles também se afastam e vão procurar outra pessoa para poder fazer o trabalho. E quando eu iniciei meu segundo livro, na verdade nem foi um convite, nem foi programado, eu estava trabalhando na instituição ainda, totalmente envolvida, e aí o que aconteceu? De repente eu comecei a ter visões. Assim, sabe, eu acordada, andando, trabalhando, participando no meu dia a dia, eu comecei a ter visões de não sei te dizer, não costumo falar isso, não sei te dizer se era uma história real,
tá? Então, quando me perguntam, seus livros são tem a ver com você, o seu passado? Eu digo, não sei. Eu não sei porque eu nunca perguntei, eu não sei porque eu não quero saber, não é essa o meu trabalho, não é essa a minha tarefa. Então, eu nunca perguntei se a visão que eu estava tendo naquele momento era de alguma vida passada minha. Eu simplesmente via, não sabia como lidar com aquilo, e aquilo começou a me perturbar. E como todo ser humano, eu entrei numa sintonia ruim, né? E não tive o apoio que eu precisava naquele momento, mesmo estando frequentando uma casa espírita, eu não sabia a quem recorrer para mim, para entender o que se passava comigo, porque apesar de eu já estar no meu trabalho, apesar de eu já estar na doutrina espírita há algum tempo, eu não sou uma expert na doutrina espírita, o meu trabalho é divulgação. Eu não sou palestrante, eu não trabalho com essas coisas. Então, eu nunca tive um conhecimento muito grande da doutrina que esses palestrantes e vocês costumam se preparar para ter, para auxiliar as pessoas, né? Então, eu entrei numa vibração ruim, continuei frequentando a casa, continuei fazendo todo o meu trabalho, e aí a única coisa, a mente nessas horas entra em parafuso, né? E a única forma que eu consegui trabalhar com tudo isso foi quando, de repente, eu escutei assim alguém falar para mim, escreva, escreva tudo que você está vendo, e vai escrevendo e segue. E foi o que eu fiz. Eu falei, então tá, comecei a escrever. E eu entrei naquilo, sabe? Eu entrei naquela história, eu entrei no que estava passando, e conforme eu fui escrevendo o que eu via, eu continuava a história. Mas o livro Sempre é Tempo de Amar. Mas era uma história de abandono, era uma história com uma criança, uma jovem de 15 anos que foi abandonada pelos pais, que foi largada, que foi levada. E conforme eu ia escrevendo, eu ia sentindo o que a personagem me passava. Então, essa foi uma história muito difícil de escrever, porque eu realmente entrei nela. Eu entrei nela, eu comecei a sentir as dores dela, eu comecei a sentir a dor do abandono, e é um sentimento difícil. Só que eu não terminei o livro, eu não consegui terminar o livro, porque eu entrei na personagem, você entende? E larguei, deixei, passou algum tempo, tentei de novo, não conseguia, eu deletava a história, Roberto. Chegava a deletar. Na terceira vez que eu finalmente consegui terminar a história. Terminou a história e ali ela ficou. E com o tempo eu consegui divulgar, com esse meu trabalho de divulgação da doutrina espírita, eu conhecia muitas pessoas, então eu consegui uma facilidade maior para mim conhecer pessoas que me ajudassem a publicar. Porém, isso não significa que as pessoas publicaram o meu livro porque eu ajudava eles. Editor não é assim, não. Se o seu livro é bom, o editor publica. Se ele não é bom, o editor fala, muito obrigada, agradeço, até um dia. Próximo. Fica para a próxima. Então, eles gostaram e eu publiquei. Depois disso, eu publiquei mais 5 livros. E o interessante que todos os livros são voltados, tem crianças, tem abandono, tem auxílio a essas pessoas, uma forma de auxiliar, que nem o livro Sempre é Tempo de Amar, ele fala sobre uma jovem que foi abandonada pelos pais, mas que iniciou um trabalho de cura, naquela época, né? Tinha muito essa questão de cura, xamã, né, que eram as pessoas que curavam, e esse trabalho para ajudar as pessoas passou por problemas muito difíceis, que foi na época da Inquisição, quando as pessoas eram consideradas bruxas só pelo fato de passar um chá, passar uma infusão, de dar um passe que não tinha esse nome naquela época. Então, esse livro, ele, talvez porque tenha sido mais difícil, era a história de uma mãe também, que se tornou uma mãe adotiva, tá? Então, esse livro, ele
ele não é que eu goste mais, eu gosto de todos, mas ele é especial porque ele também remete à minha história da instituição, que é trabalhar com crianças. Então, todos os meus livros envolvem crianças, envolvem algum ponto de ajuda, de consolo, de fortalecer laços, como que é o tema da live. E assim o meu trabalho seguiu. E todos os meus livros, eles têm um tema polêmico, tá? Já falou sobre desaparecimento de pessoas, sobre adoção, eu tenho um livro sobre adoção, já teve um livro que é o Lembranças que Não Se Apagam, que fala sobre pessoas que perdem a memória. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu tinha que pesquisar sobre as coisas que eu estava escrevendo, porque muita coisa que... uma coisa que eu esqueci de comentar. O primeiro livro, que foi Nas Garras do Tempo, foi psicografado. A partir daí, os meus livros não eram mais psicografados, porque eu tive um problema de saúde. Aí eu tive um problema de saúde, eu tive que operar da coluna, eu tive que operar do quadril, que eu coloquei prótese nos meus 2 quadris. Então, o que acontece? Eu não tinha aquela disponibilidade, durante todo esse percurso que eu passei dos meus problemas, eu não tinha aquela disponibilidade de estar ali, aquele tempo, ficar sentada, porque foram também um processo tanto de cura como espiritual. A cura que eu digo física, para mim poder voltar a psicografar. Mas aí os meus livros não eram mais psicografados, vinha por intuição devido a esse problema que eu enfrentei. E a partir daí ficou assim, mas sempre com o auxílio deles. Só que eram temas que eu não tinha conhecimento. Desaparecimento de crianças, desaparecimento de pessoas, essa questão da memória, de se perder a memória, é um tempo psíquico, é um assunto mais psicológico do nosso psiquismo. Então, são temas que eu não tinha muito acesso. Então, eu tive que pesquisar para escrever esses livros, saber do que eu estava falando para mim poder escrever esses livros. E aí, coincidentemente, sempre tinha criança, sempre tinha alguém em abandono, sempre tinha alguém que estava precisando de apoio. E assim eu me vi na necessidade de fazer um curso de psicanálise, para me entender o que eu estava escrevendo, para me entender sobre o abandono, sobre tudo que eu estava escrevendo. E eu me apaixonei pelo curso e fui entendendo que, conforme eu fui escrevendo, eu fui entendendo que quando eu fiz a psicanálise, eu lembrava, nossa, a psicanálise me ensina isso que eu escrevi no meu livro. Só que eu escrevia de uma forma simples, não de formas técnicas, né? E todos os meus livros são assim, Roberto. Não só os que eu já escrevi, mas os que eu já iniciei, que eu estou escrevendo, e os próximos sempre vão ter essa linha social, de solidariedade, de fraternidade, de apoio às pessoas que que necessitam de um apoio psicológico, sabe? Porque devido a tudo que a gente passou, a pandemia também foi um momento muito difícil para todo mundo. Então, é um momento que a parte psicológica, a parte mental é de extrema importância, apesar de muita gente ainda não acreditar nisso, ainda vê isso como uma bobeira, vamos dizer assim. E assim são os meus livros, e assim estão seguindo, e eu criei meu site também dentro disso. Me afastei um pouquinho da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, porque o meu caminho deu uma mudada, né? Porque não que é o que eu falo, não que eu quisesse. Conforme eu vou seguindo, vai aparecendo as coisas no meu caminho e eu vou aceitando, vamos, entendeu? E é assim que são meus livros. Sobre meus espíritos, sobre os espíritos que o Juvenal e que me acompanham. Quando me perguntam quem são, eu falo que não sei, porque eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu acho que não há necessidade de eu saber quem eles foram, por que eles estão ao meu lado. Eu vejo que tem tanto trabalho para fazer que eu não posso perder tempo com isso.
Então, eu sei só os nomes que eles se apresentam, que são os nomes mais simples, e é assim que está seguindo o meu trabalho. Você falou um monte de coisa que a gente fica realmente refletindo, né? A gente, às vezes as pessoas têm uma visão de que a mediunidade é um privilégio, né? Ou você é muito melhor, e não é nada disso. Nada. Ao contrário. Ao Por isso, contrário. a questão de divulgar, de compartilhar, é porque grande, muito maior é o nosso desafio e o que nós vamos trilhar no nosso caminho. Por isso que vem essa questão de se envolver, de participar com pessoas, de lidar com o que as pessoas precisam. Outra coisa Exatamente. muito pertinente que você falou é esse aprendizado. Bom, então nós vamos falar sobre adoção. Eu não sei nada sobre adoção, mas eu preciso escrever sobre adoção. E aí você precisa de pesquisar para ver se é verdade, para Exatamente. ver veracidade disso e passar para os seus leitores algo real, né? Então é a Exatamente. combinação da intuição com a questão científica, a questão burocrática do que é, como que faz em desaparecimento de pessoas. Uma coisa Exatamente. é eu leiga falar, mas quando eu vou escrever, preciso saber lá, ó, como é, quanto tempo acontece, como que acontece legalmente falando, Isso. para poder ter essa combinação da história, né? O que é legal, legalmente, judicialmente falando, e qual é o conhecimento que essa história vai trazer para É. mim e os leitores, né? Ao pesquisar, ao estudar. Tem até dois exemplos que eu gosto de dar, Roberta, que são dois livros que eu escrevi. Um é o livro Perdas e Reencontros, que ele foi publicado em 2022, que ele fala sobre desaparecimento de pessoas. Só que tem uma situação no livro que uma mulher ela é sequestrada e ela é levada para tráfico de pessoas. E levam ela para outro país. Se eu me recordo bem, acho que é o Paraguai. E levam ela para o Paraguai. E durante todo o livro, eles citam, eles mostram no percurso como é feito esse transporte de pessoas de um país para o outro. Que fica, deixa eu ver, minha memória não é muito boa, não. Que fica lá, entre o Paraguai e o Brasil, se eu não me engano, qual que é acho que é o Rio Grande do Sul, fica uma fronteira próxima ao Rio Grande do Sul, que eles têm que pegar estradas de terra e depois eles vão por rio, que tem um rio, e até eles descrevem exatamente assim, tem um rio que as pessoas têm que pegar um barco para chegar no outro lado da fronteira do Paraguai, e depois, quando eles seguem a caminhada, eles vão em uma fazenda de canavial. Aí, quando eu comecei a escrever isso, eu falei, gente, isso é verdade ou não? Eu tive que pesquisar. Eu fui pesquisar e ver se realmente existia aquela fronteira, que realmente se as pessoas passavam por aquele barco, naquele rio para chegar lá, se as fazendas de canaviais recebiam pessoas com tráfico. E realmente eu pesquisei, e tem fazendas, e acredito que não só de canavial, mas foi o caso do livro, que eles compram pessoas para trabalhar como escravos. E esse foi um caso que eu tive de estudar e descobri que toda a descrição, a estrada de terra, o rio, o canavial, realmente existe isso. E eu vi isso em casos verídicos que eu pesquisei. Outro livro que eu ainda estou escrevendo, não, na verdade ele já está escrito, ainda não foi publicado, é o caso deixa eu tentar lembrar como que é. É um caso também de tráfico, só que é tráfico de trabalhadores, tráfico de pessoas para o trabalho escravo. Então, não só de crianças, como adultos. E teve um caso de uma moça que, dessa vez, ela foi por livre, espontânea vontade, mas ela foi enganada. Ela acreditou que se ela saísse de casa e ela viesse para a cidade grande, ela ia enriquecer, ou então ela ia poder ter um bom salário, e ela teve o convite e veio, era São Paulo, né? Se passava na história, era uma fábrica de tecelagem, uma fábrica de tecidos.
E ela chegou na rodoviária, vieram buscá-la para levar até onde ela iria trabalhar. Ela chegou encantada, só que quando ela chegou lá, ela viu que não era nada disso. Ela foi recebida, foi na zona rural onde levaram ela, era uma fábrica, ela via homens armados protegendo a fazenda, o que era ali, protegendo a fábrica, e ela começou a trabalhar. Lá tinham mulheres como elas, só que eram locais que uma pessoa normal, uma pessoa que exige, uma pessoa que precisa de respeito, podia trabalhar. Era um lugar fechado, cheio de mulheres, e elas trabalhavam ali o dia inteiro, não tinha horário para comer, não tinha horário para sair, era um trabalho escravo mesmo. E aí eu não vou contar a história, porque a história nem saiu. Mas eu tive que pesquisar sobre isso também, para saber se existia essa questão de tráfico em casos de trabalho, né? E realmente é verídico. Se alguém for pesquisar, vai ver que até mesmo no Brasil existem essas tecelagens, essas fábricas que são ocultas das pessoas, que não são clandestinas, que fazem esse tipo de tráfico humano para o trabalho escravo. Então, assim, eu tenho que pesquisar para saber até mesmo da adoção. A adoção é um tema que eu não sabia. Eu fui voluntária de um grupo de adoção, porque eu tenho amigos que eram pais adotivos, e eles me convidaram para fazer esse trabalho, porque como eu também faço trabalho de mídia social. Por causa desse trabalho meu que eu desenvolvo, de jornalismo, de divulgação, eu mesmo fui aprendendo a trabalhar com mídia, com site, eu fui criando conteúdos para site e eles me convidaram para trabalhar com eles. Aí eu fui aprendendo a trabalhar com adoção, o que era uma adoção, o que é adoção tardia, sabe? Então, a partir de logo em seguida, eu escrevi um livro. Mas, mesmo assim, eu tinha certos detalhes que eu tive que passar para uma pessoa que era expert nesse assunto para ver se eu não tinha escrito nada de errado. Mas todo o meu trabalho ele envolve pesquisa. E eu escrevo da forma que vem para mim, mas a pesquisa, eu preciso fazer esse trabalho de pesquisa, porque não é só escrever um livro e publicar do jeito que a intuição vem ou que um espírito dita. Precisa ser feito um trabalho para confirmar a veracidade de tudo que está sendo escrito. É todo esse cuidado que precisa de ter, né? Pessoal, vou sentar, eu vou sentar e vou escrever um livro. Pronto, eu escrevi. É esse cuidado com essa responsabilidade que vem meio que atrelado, né? O cuidado com o meu público que vai ler e a responsabilidade não tem que investigar sobre o assunto, como você disse, desse tráfico da pessoa ser enganada. O quantas pessoas não vão dessa maneira? Porque o sonho é de ir para uma cidade onde ela vai trabalhar, quantas histórias dessas a gente escuta? E hoje, às vezes, a pessoa fala assim, mas você é bobo de acreditar. Mas você está ali, às vezes, tem um emprego, vem alguém e te oferece as coisas, e você não tem motivo para não aceitar. Né? Às vezes, as pessoas, quando elas vêm com essa intenção de fazer algo de tráfico, elas a cada dia que passa, elas também estão estudando para se aprimorarem mais na técnica de conseguir convidar as pessoas para que elas vão voluntariamente ir entrar numa situação de risco dessa. Né? Então, quanto isso é verdadeiro, quanto isso é atual. Exatamente. Tempo atrás e agora continua acontecendo. Mas a tecnologia ela ajuda a não acontecer. Ela ajuda a não acontecer, mas ela também ajuda a acontecer de uma forma mais moderna. Exatamente. A pessoa pode, se a empresa existe, é tudo falso, mas tem ali para comprovar que existe. Então, os sistemas são pertinentes aos dias de hoje. Exatamente. E ontem, quando
quando eu vi o seu tema sobre fortalecimento de laço, e você mandou o conteúdo para eu ler, e eu li aquele conteúdo, e eu fiquei refletindo o quanto também falar sobre o abuso infantil, sobre a violência, aquele tema, todas as vezes que eu escuto e que eu estudo sobre esse pacto de silêncio que você falou, ele é verídico, ele é constatável, ele é a, ele é a mais pura verdade. Com certeza. Quantas mulheres têm a dificuldade de admitir, não é só falar, de admitir que ela foi violentada por conta desse pacto. E às vezes ele é tão sutil, porque às vezes não é falado assim, não conta para ninguém, é velado. Exatamente. E ela não consegue perceber que ela foi violentada. Um dos casos que eu li sobre isso, a moça já é adulta, ela está na terapia, a terapeuta relata que ela foi abusada pelo pai e ela briga com a terapeuta e ela vai embora porque a terapeuta tá maluca. O pai dela jamais fez isso com ela porque não teve o ato, mas ela tinha que sentar no colo do papai e ele falava para ela onde ninguém podia pôr a mão, era só ele. Era só ele que cuidava para proteger. E assim, depois de muito tempo para a terapeuta falar, ela briga com a terapeuta, vai embora e fala que nunca mais vai voltar porque a terapeuta está jogando ela contra o pai dela. Aí, dali a alguns meses, ela volta nessa terapeuta e porque nem ela admitia para ela, porque esse pacto foi tão velado, foi tão sutil que ela não conseguia perceber o que aconteceu e nem que ela tinha um compromisso de não falar nada. E aí, quando lendo o que você escreveu, ali, a outra questão, né? A mulher da vergonha. A mulher, quando ela é violentada e ela resolve denunciar, quantas vezes ela tem que repetir a mesma história? Exatamente. Ela vai fazer denúncia. Aí depois ela vai ter que repetir para o escrivão escutar e escrever. Aí depois ela vai passar por psicólogo, ela tem que repetir a história. Depois ela vai passar pelo exame de corpo de delito, ela vai repetir a história. Ela vai passar pelo médico, pelo psiquiatra, ela vai repetir a história. E aí essa sensação de que todo mundo está me olhando diferente, todo mundo sabe da história que eu vim para contar, eu acho melhor não falar. Exatamente. Essa história envolve meu pai, essa história envolve minha mãe, essa história envolve meu avô, meu tio, meu irmão, porque também nunca são pessoas distantes. Porque se você não tem um vínculo com a pessoa, você consegue de alguma forma pôr para fora. Se você não for ameaçado, se você não tiver uma ameaça velada, você consegue falar. Se você estava andando na rua e foi violentado, não é que você consegue falar, é que é menos desafiador para falar. Agora, se você tem que reproduzir essa história pelo menos umas 10 vezes, e ela está envolvida, as pessoas da sua afetividade, você só aumenta o desafio. É cansativo, você pensa se vale a pena você falar. E o quanto você vai ficar marcado, não como uma mulher de coragem, como uma mulher que denunciou, como mulher que falou, como mulher que foi abusada. E às vezes uma mulher mentirosa. Mentirosa. Tem isso também, né? Era só uma bobeira. Era só uma brincadeira. Porque também teve uma coisa que eu achei que é muito importante nessa história, foi essa transformação do conhecimento do que é o abuso, e mesmo da sociedade, quando ela começa a mostrar para a sociedade que o abuso não é só quando tem a violência, o ato, né? A criança lá foi abusada sem ter o ato. Então esse foi o primeiro grande boom da sociedade. Porque antes era assim, mas
Teve o abuso sexual? Teve a violência? Teve o ato? Não teve. Ah, nem é como você pensou. Então já surgia a dúvida, foi ou não foi? Então, quando começa a ficar claro de que não precisa de ter o ato para ser considerado uma violência, um abuso sexual, foi a primeira grande revolução, vamos dizer assim, e Foi. libertação para todas as mulheres, para elas sentar, ouvir aquela história, parar e falar: aconteceu comigo. Então, aquilo que aconteceu comigo foi um abuso. Então, quanto de história tem envolvido nisso, quanto de reflexão, de ensinamento e de desafios tem. Uhum. E quanto isso tem tá atrelado com esse fortalecimento de laços. Eu preciso ser muito forte para relatar e para passar essa história e para estar bem quando alguém me perguntar sobre isso, né? Exatamente, é. Exatamente. Então, assim, sobre o abuso infantil, vamos começar do abuso infantil. As pessoas, elas têm a ilusão de que a maioria dos abusos acontecem com pessoas estranhas, com vizinhos, e não é. A grande maioria dos abusos acontece dentro do próprio lar, ou com o tio, ou com o irmão, ou com o parente, ou com o pai. Só que essas crianças, elas veem isso como uma coisa natural. Por que natural? Porque a criança, logo que ela começa a desenvolver, ela precisa do pai e da mãe para sobreviver. Ela tem o amor do pai e da mãe. Então, se ela não é orientada, se ela não tem, se ela não é vista pela família, pela mãe, pela cuidadora, às vezes nem a mãe, pode ser outra pessoa, se ela não é orientada, ela vai passar a ver aquilo como uma coisa normal, como uma forma de amor. Por exemplo, o meu pai, como o caso que você citou, o meu pai fazia carinho em mim porque ele me ama, porque ele gosta de mim, porque ele está me protegendo. Então, a criança, ela não tem ideia, ela não tem a malícia, ela não tem o psiquismo preparado e pronto para entender que o que está acontecendo com ela é uma coisa errada. O que está acontecendo com ela não é uma coisa natural. Só que muitas crianças, e isso pode ser até adolescência, só que muitas crianças, quando isso acontece, e elas vão relatar, e elas têm, vamos supor, a coragem, não tenho medo de relatar isso para a mãe, ou para quem é o cuidador dela, e ela recebe um não, tipo, não, eu não acredito, você está mentindo, você está sonhando, você está fantasiando. Geralmente, os cuidadores, eles não admitem que aquilo aconteceu com a criança, por diversas razões. Por problemas financeiros, às vezes a mãe não tem coragem para denunciar, porque ela depende do marido para se sustentar. Às vezes ela tem vergonha, porque se de repente isso vira público, isso é uma vergonha para a família. Porque é um assunto que, se for levado a fundo, como é para ser levado, se for levado para a denúncia, destrói uma família. E isso, muitas vezes, a família esconde, justamente por isso. Às vezes, também, as mães têm problemas de relacionamento com o próprio marido, então, quando vem que isso acontece com a filha, é uma maneira até dela se afastar, dela permitir que, poxa, agora me livrei. Então, sabe, é duro falar isso, mas é verdade. Então, o que acontece? A criança, quando ela está com os pais, quando ela está com o pai, ele dá um carinho, ele dá um afeto, vamos dizer assim, é uma palavra, ele engana a criança para que a criança caia naquele momento de acreditando que aquilo é um carinho do pai, é um carinho da mãe, seja uma violência física, seja um abuso, sabe? Seja de que forma for, a criança não tem noção do que aquilo é errado.
a não ser quando ela vê, alguém conta aquilo para ela, alguém fala para ela que aquilo é errado, quando alguém tem algum exemplo. Só que tem pessoas que se fecham em si, não deixa a criança se aproximar de mais ninguém. Então, até a criança entender o que aconteceu aquilo com ela, foi um abuso ou foi uma violência, por vezes demora anos. Às vezes até a criança, porque assim, Roberta, a fase da criança de 4, 5, 6 anos, a criança ainda não tem o psiquismo formado como a gente, de se estruturar para entender o que está acontecendo e nem para se manter financeiramente, nem sozinho. Então, a criança não tem para onde ir, não tem como pedir ajuda. Se o pai faz aquilo, se a mãe diz não, que ela está mentindo ou que não vai fazer nada, ela continua ali, vivenciando aquilo o tempo todo. E isso que é o mais doloroso para a criança, porque ela não tem para quem mais pedir ajuda. Para quem que ela vai pedir ajuda se os pais e os cuidadores principais não socorrem? Isso é uma das piores formas de abandono que tem. E é o que se chama, no caso do pacto de silêncio. Por quê? Porque a família sabe que a criança foi abusada ou foi violentada, mas para não deixar aquilo sair dentro da família por esses diversos motivos que eu te falei, eles fazem de conta que não aconteceu. Isso, para a criança, isso é um grande mal, porque como a criança não tem o psiquismo ainda formado, aquilo pode destruir a mente de uma criança, entende? E como que ela faz para se proteger desses casos? Muitas vezes ela esquece, através do esquecimento, muitas vezes dos sintomas que ela tem. Então, o que acontece? Tem crianças, como você citou o caso dessa moça que não sabia, elas esquecem, perdem a memória. Não é que não existe essa memória, elas perderam para se proteger daquela violência, para conseguir sobreviver. Porque tem muitas crianças que não aguentam uma situação dessa. E na fase adulta, como você viu no livro, no que eu te mandei escrito, vai para vários lados. Às vezes se tornam mulheres de programa, às vezes cometem as violências que aconteceram com as mesmas na sua infância, comete essa violência com outra pessoa, vamos dizer assim, como uma forma de reviver tudo aquilo para ver se dessa vez conserta a situação, ou então para um modo de vingança. Muitos são os motivos, cada caso é um caso diferente, mas como você mencionou no caso dessa moça, aquilo ficou guardado, só que aquilo não fica só no inconsciente, que a gente chama de inconsciente. Aquilo não fica só no inconsciente. Toda aquela dor que ela sentiu, todo aquele trauma que ela vivenciou, aparece como sintomas no corpo, através de uma doença psicossomática, através de dores crônicas, problemas de saúde crônicos. Então, chega um momento na vida da mulher que ela não sabe por que ela teve depressão, ela não sabe por que ela é uma pessoa tão ansiosa, ela não sabe por que a vida dela está aquele caos todo, mas isso está guardado no inconsciente dela, que ela traz até hoje. São lembranças que se apagam para ela no inconsciente, mas a única forma dela trazer aquilo à tona é no corpo. A fibromialgia e várias outras doenças assim. A depressão, muitas vezes, não tem uma causa assim grave, específica, porque ela já vem de anos e anos e anos, e a pessoa, e a criança se tornou adolescente, continua convivendo com os pais, não tem como se libertar daquela situação difícil. E o sofrimento é enorme. É o sofrimento psíquico, é o sofrimento mental, é o sofrimento físico, e que se ela não procurar uma terapia, e normalmente elas procuram uma terapia por outro motivo que não seja esse, porque elas não acreditam que exista essa ligação. Tanto é que muitas mulheres como essa que você citou, nem sabe, nem lembra que aconteceu isso com ela. E
se o psicólogo ou psicanalista conta isso para a pessoa, ela não vai acreditar porque não está na memória dela. Ela não se lembra disso e sai correndo mesmo. Então, a terapia, ela tem que ser algo gradativo. Deixar a pessoa falar, deixar a pessoa lembrar, seja quanto tempo demore. Porque o inconsciente, ele fala pela gente, sabe? O inconsciente, se você, até um teste mesmo, se você quiser conversar, começar a falar sozinha com você, por exemplo, você olha no espelho e começa a falar sozinha. Você vai reparar que no decorrer daquela fala, você vai trazer coisas que você não imaginou que você seria capaz de falar. Porque quando a boca não fala, o corpo fala, né? E aí, Fala. a boca não consegue falar, Exato. mas o corpo registrou. Exato. E outra coisa muito importante, pertinente, que eu vi que você disse, é que cada pessoa vai reagir de uma maneira. A criança, na fase da educação infantil, quando ela está construindo ainda a sua maneira de viver, as suas características, e ela passa por esse processo, cada um vai encarar de um jeito. Exatamente. E você então, a gente pensando espiritualmente falando, a gente tem nossa bagagem. Exatamente. O que para mim levou a reagir de um jeito, às vezes para o meu irmão gemelar da mesma mãe, do mesmo pai, que criou nascido e crescido na mesma época, ele vai encarar aquilo de outra maneira. Porque tem a nossa individualidade, tem a nossa bagagem. Eu lido com esse ocorrido de uma forma e você lida de outra. E a criança, eu sou da educação infantil, e nossa, eles dão sinais diversos para algumas coisas, às vezes pequenas. A gente começa a ver a mudança de comportamento deles. Aí você pergunta para mim, aconteceu alguma coisa? Ela fala, não, tá tudo bem. Tá diferente? Não, aqui tá tudo bem. Em casa tá tudo bem. Olha, ele tá muito diferente. Não tem nada de diferente. A gente tá tudo igual. A prima nasceu, ele tá tudo igual na rotina. É uma menina, ele é um menino, e você tá assim, não tá tudo igual. Ele era um neto, menino, nasceu uma prima, menina, e ele tá. Então, eles dão sinais, às vezes, por coisas sutis. E como você falou uma coisa também pertinente, como, ao contrário do que a estatística diz, a violência infantil ela não acontece com ninguém de fora, ela está muito com alguém bem próximo ali, ela entende aquilo como um carinho. Exatamente, é uma confiança. Aos 4 anos, se não tem o ato, vai ser muito desafiador para ela perceber e chegar para alguém e dizer assim, eu estou sofrendo um abuso sexual. Por quê? Veja, se for essa história como tantas outras, o pai fala assim, filhinho, você só pode sentar no meu colo. Quando você lá na escola, como professora, vai falar sobre o meu corpo, quem que pode tocar no seu corpo? Nas suas partes íntimas, você é só a mamãe e o papai. Tá tudo ok. Exatamente. Minha professora disse que é só a mamãe e o papai. E o meu pai disse que é só ele, então tá tudo certo. Aí você tá lá na escola, você fala assim, quem pode tocar não é a sua mãe nem é o seu pai. Como? Então é quem? Então nós estamos ali naquele paralelo, na educação, de falar sobre esse cuidado, mas quando eu falo sobre esse cuidado, sobre esse momento, eu ainda assim estou falando sobre pessoas de fora. Quando eu falo, não deixe que o amigo, não deixe que ninguém coloque, eu ainda não consigo chegar até o pai, a mãe e o irmão. Não consigo chegar nesse lugar. E aí ela está vivendo e crescendo com aquilo, até que de repente ela ouve na televisão alguém que fala que é aquilo que o vovô fazia, e ela olha e fala, essa história parece com a minha. Mas o que essa menina está contando é o que o vovô fazia comigo. Mas e quantos anos você tem hoje? 40 anos, 20 anos. E ela viveu aquela infância como o vovô protegendo. Como proteção do papai. Porque lá na escola minha professora falou que era só o papai e a mamãe.
E era o papai que estava me cuidando. É. Falou sobre as pessoas pode mexer quem é da família. Era o meu irmão que estava cuidando de mim. Aí, de repente, hoje eu escuto no meio de uma rede social que aquilo não era proteção. Então. Todo mundo me enganou. Minha professora me enganou, o meu irmão me enganou, minha mãe me enganou. E é isso, né? Essa questão dessa criança não conseguir verbalizar o que ela não sabe que está acontecendo. E sabe, Roberta, uma coisa bem interessante sobre essa questão da criança não saber exatamente o que tá acontecendo e também cada um vê de uma maneira diferente. Um dos motivos principais para isso é porque ela não tem o apoio do cuidador, tá? Por exemplo, assim, uma criança não sabe que aquilo aconteceu. Aí, vamos dizer que a outra sabe. Uma criança não sabe, então ela vai viver a vida dela normal, tudo mais, tá. Esse é um caso. A outra criança, ela por algum motivo, um motivo de violência, vamos dizer assim, ou até mesmo de um abuso, ela percebe que tem alguma coisa errada ali. Aí ela vai e conta para a mãe. Qual que é a reação da mãe? Qual deveria ser a reação da mãe? Não, minha filha, isso está errado, nós vamos resolver isso, você fica tranquila, está protegida, ninguém mais vai fazer nada de errado com você. E nós, o que a mãe, a obrigação da mãe é cuidar para validar aquilo que a criança está falando. Acreditar que a criança, o que a criança passou, não foi culpa dela e foi errado. Mas tem mães que não fazem isso. Tem muitas mães que, ao invés de tratar com a criança com carinho, com cuidado, com apoio, ela simplesmente vai falar assim: a culpa foi sua. Você permitiu que isso acontecesse. Também você assim pela casa. Exatamente. Usar essa roupa. Exatamente. E o que acontece? A diferença de quem é abusado ou tem uma violência e leva forma diferente é a forma como ela encara o trauma. Porque uma coisa é você passar pela violência, você viver aquilo, ter o apoio da sua mãe, você ter o carinho da sua mãe, então você vai crescer se ajustando de uma forma diferente, sem tanto trauma. Agora, uma criança que ao buscar a ajuda da mãe e receber um não, isso é um trauma para a criança terrível. Essa é a diferença de uns lidar bem com a situação e a outras não conseguir lidar bem. Porque a forma como as pessoas que estão à sua volta entendem a situação que a criança passou é de extrema importância para a forma como ela encara o trauma e como ela encara a situação, entende? Eu tenho um dos casos que eu também já vi. Mãe, meu primo tentou me beijar. Eu sou primo, isso é coisa de primo. Mas eu não queria. Mas é bobeira de primo. Primo tudo tenta beijar o outro. Eu também já fui apaixonada por um primo meu e tá tudo bem. Mas eu fico pensando quanto tempo aquela criança levou para conseguir falar e para a mãe fazer isso. E aí que ele continua dentro da convivência dela. Continua. Isso é para uma criança é uma confusão enorme na cabeça, uma confusão. Ela vai, fala com o pai fala, para de frescura, isso não tem nada, isso não é nada. Vou fazer o quê? Vou falar com a mãe dele para ter problema com a sua tia? Não vou. É o que eu falei, a criança não tem proteção. Não, ela se sente desprotegida pelas pessoas que mais deveriam protegê-la. Exatamente. Os adultos que estão próximos de uma criança, eles precisam de escutá-la. Exatamente. Olha, isso não é tão comum. Lá com os meus pequenininhos. Exato. Já aconteceu uma situação assim. Coloquei o brinquedo no chão, falei assim, eu não quero que pegue a caixa para brincar. Tá bom, só com os brinquedos. E eu tenho uma aluna na turma que ela é deficiente auditiva. E eles têm 3 para 4 anos.
Aí uma das crianças estava pegando a caixa. E a outra professora falou: Mas a Roberta já falou que não vai pegar a caixa, que não sei o que. Ele parou e assustou. Eu falei: Fulano, vem aqui. Isso é um Aí ele falou tipo assim: de trauma, entendeu? Eu falei assim, vem aqui. Eu falei: O que aconteceu? Por que você pegou a caixa? Porque você deixou a caixa no meio e a fulana estava chegando perto para pegar a caixa para brincar. E como ela não escuta, ela não ouviu o que você falou que não era para pegar a caixa. Então, eu estava tirando de lá para não machucá-la e porque ela não ouviu o que você disse que não podia brincar. Vendo? Falei de uma situação de brincadeira, mas porque para perceber assim, ó, antes da gente brigar de falar, a gente precisa de entender por que que a criança está fazendo aquilo. Ele se Exatamente. preocupou porque a colega não ouviu o que eu disse e que poderia pegar a caixa para brincar ou se machucar com a caixa. E ele não pegou para brincar também, ele pegou para tirar de onde estava e deixar perto de mim. Dá Exatamente. trabalho. De verdade, dá trabalho você fazer essa escuta com a criança. Dá trabalho, mas se não tiver alguém Mas que se dê esse não apoio, tiver essa escuta, se você não fizer essa escuta para pequenas coisas, uma outra situação. Todo dia, como é uma escola que tem muita natureza, eles pegam sementes, pegam pau e aí querem levar para a família. Aí a mãe pegou um dia, tinha sementes na bolsa, no outro dia, agora todo dia vai levar essa porcaria para casa? Não, mamãe, não é porcaria, são os meus tesouros. Então, se você não parar para ouvir isso, olha a importância que tinha aqueles paus, aquelas folhas e aquelas sementes. Era exatamente. então eles precisam, a gente precisa de entender essa criança de uma forma diferente e precisa de encontrar um tempo para escutá-la. E quando eu falo de tempo, eu não falo de quantidade de tempo, eu falo de qualidade. Porque não adianta também você, então eu vou parar de trabalhar para ficar em casa com meu filho. E cada um está num telefone. Você está dizendo que não é para pegar o telefone? Olha, eu respeito sua educação, mas precisa de ter um momento de escuta. Uma criança Exatamente. que não tem escuta, ela sabe que ela, naquele meio social, ela escuta um palavrão, e na casa dela, se ela não tem um hábito de falar palavrão no meio do contexto, ela não vai falar. Exatamente. Mas, Porque na infância, sabe? Claro que ela sabe. Mas ela exatamente. sabe onde falar. Como a gente, como adulto, não aprende? Que eu aqui com você falo de uma maneira, com o meu colega eu falo de outra, com o meu companheiro eu falo de outra. A criança aprende isso também. Quando ela Uhum. tem escuta. Que no Exatamente. meio social, quando ela sai da primeira infância e vai para a segunda infância, onde tem as músicas do TikTok que eu escuto com as minhas colegas da escola. Mas em casa eu sei que não escuta esse tipo de música que não combina com o meu social. Ela escuta lá na escola com as coleguinhas, ela dança com as coleguinhas, mas quando ela chega no contexto dela, familiar, ela ouve o que ela ouve no contexto familiar. E Exatamente. essa percepção, esse movimento, a criança só consegue fazer se ela tem a escuta. Uhum. E quando Uhum. essa escuta não é grande, não é só quando ele começa a falar. Antes dele falar, ele já está dizendo. O É. corpo diz, né? Eu falo muito isso, o corpo da criança diz. Às Diz. vezes ele começa outro dia. Meu braço está doendo, meu braço está doendo, meu braço está doendo. Eu falei, bom, eu vou ligar para a mãe. E assim, eu não estou conseguindo mexer meu braço, e chorando de dor. Primeiro dia. No segundo dia, eu falei, não é o braço que está doendo. É algum outro lugar aí que está doendo e que não é o braço. Chamei, acolhi, dei um abraço. E falei assim, tá tudo bem que seu braço está doendo, mas tem mais algum lugar aí que está doendo, que não é o braço. E o dia e a hora que você quiser me contar onde está doendo, eu tô aqui para te abraçar. Exatamente. Sua mamãe não consegue te buscar agora, mas eu consigo. E a primeira frase mas ela também não me escuta. Não adianta Tá eu vir. vendo?
Então é isso, né? Esse movimento que eu tenho É, procurado fazer ao máximo esse ano, mais do que todos os outros anos, de chamar a criança no particular, independente do que aconteceu no grande grupo, vem aqui comigo. Me conta o que aconteceu. Me conta o que você sentiu com isso. E o quanto esse movimento de escuta vem fazendo diferença no comportamento deles no dia a dia. O você quanto está. essa escuta é importante e pertinente. Então, escutem seus filhos. Escutem as crianças que estão perto de você. Escute aquela dor de cabeça que não é a cabeça que dói. Escute aquela dor no pé, no braço, que não é o braço que está doendo. Escuta. Olha para ele. Ah, mas quando eu chego em casa eu fico muito ocupada. Eu tenho que limpar a cozinha, tenho que fazer almoço, tenho que fazer janta. Convida ele para fazer janta com você. Mostra o quanto ele é importante para você. Enquanto ele faz a janta, você consegue saber do seu dia. Um garfo que ele seque para você. Ó, guarda esse garfo para mim. Enquanto ele está ali secando o garfo que você levaria um segundo, ele está fazendo em uma hora, ele tá perto de você, você está fazendo os seus afazeres e você está tendo a oportunidade de escutá-lo Uhum, e ver o que está fazendo. Porque às vezes eu falo para a mãe assim, ó, quando você tem dúvida da professora, brinca de escolinha com eles. Seja você a aluna e ele a professora. Ele vai replicar. Porque isso também funciona com a gente. é, Quando a gente tem alguma dúvida de que alguma coisa está acontecendo naquela casa, a gente fala assim, ó, cuida dessas crianças. A gente tem, não faz muito tempo, esse semestre, um dos meninos começou a bater, não, espancar a boneca. Eu falei, o que está acontecendo? Nossa, por que sua filha está apanhando tanto? Porque ela merece. Fez coisa errada, merece apanhar. Eu estou falando, ela finge que não me escuta. exatamente, aí é que eu ponto. Por que você não trata ela diferente? Por que você não fica com ela e leva ela para passear? Porque eu não tenho tempo, eu estou trabalhando no home office no meu celular. Como que uma criança de 5 anos diz que não tem tempo porque ela está trabalhando no home office no celular? E eu ainda tenho muitas coisas para pagar do meu cartão de crédito. Ela só está reproduzindo o que está acontecendo. Exatamente, ela está reproduzindo. Faz, escuta dessa maneira. Escuta o que acontece quando ela vai na casa da vovó e do vovô. Fala que você é o netinho e ele é o vovó e vovô. Escuta o que está acontecendo quando ele fica em casa com a moça que cuida. Pergunta sobre ela, pergunta sobre ele. As crianças podem adquirir a mudez seletiva, o xixi na cama, o silêncio, o falar demais, aquele que não falava, o só ficar feliz o tempo todo e nunca estar triste, o ficar triste. A mudança de comportamento pode ser um sinal. E esse Uhum, sinal está debaixo dos seus olhos. exatamente. Não tanto só com a peneira. A criança, na verdade, nessa fase, ela se molda aos desejos do pai, da mãe. Então, o pai e a mãe estão ali justamente isso, para educar, para criar com carinho, atenção, para que essa criança se torne um adulto ajustado, se torne um adulto sem problemas psicológicos, o mínimo possível. Só que quando ela não tem todo esse apoio que você está dizendo, quando ela não tem esse acolhimento e essa escuta, ela simplesmente se perde. Ela simplesmente se perde e cria um outro personagem, uma outra situação que não é ela, porque ela aprendeu tudo aquilo com os pais. É por isso que a importância dos pais estar sempre ao lado das crianças e orientando, porque senão as crianças elas vão repetir, vão reproduzir da forma que você está falando. Exatamente. Muito É isso importante. mesmo. Uhum. E a gente olha aí, nosso tempo já é 1 hora, nós passamos já de 1 hora e foi tão rápido, tão bom, que num instantinho, 2 minutinhos, passou 1 hora e 15 Tá vendo? já de Rapidinho. bate-papo. E é isso, porque é um assunto que eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas
falando sobre o que é você ouvir uma criança, sobre violência, o que é você não ouvir. E esse fortalecimento de laços, que você escolheu esse tema tão lindo, está relacionado a isso. Com certeza. Porque eu Tá não laço só quando ele é meu filho e que cumpra a minha obrigação de mãe. Eu fortaleço esse laço quando eu tenho essa escuta para o meu filho. Exatamente. E uma coisa importante, Roberta, é a questão da rede de apoio. Quando a criança não tem isso em casa, é preciso que nós criemos, nós como sociedade, como professores, como pessoas da saúde, seja o que for, redes de apoio para mudar essa situação. Isso que é o fortalecimento de laços, criar redes de apoio para que essas crianças ou essas mulheres, elas tenham o mínimo de sofrimento possível para que isso não repercute na vida adulta. A rede de apoio é uma coisa que também eu acho super importante a gente falar, é que é em todos os sentidos, né? A rede de apoio é quando eu sou mãe esse processo exaustivo que é ser mãe, eu tenho alguém para falar assim, olha, toma o seu banho que eu cuido do seu bebê. Porque às vezes não é só sobre falar, é essa rede de apoio. A rede de apoio é quando a criança na educação infantil, ela falta na escola porque o papai, a vovó, a titia ou a madrinha estava com saudade. E às vezes isso não acontece. Eu fico muito preocupada quando uma criança, num semestre inteiro, ela não teve uma falta. Exatamente. E aí eu penso assim, cadê a rede de apoio? E aí a gente... semestre, uma criança na fase de 3 anos, ela não teve um mal-estar, ela não teve uma febre, ela não teve uma infecção de garganta. E esses pais não teve alguém para falar assim, uma madrinha. Eu já tive criança na educação infantil que falou assim, olha, amanhã ele não vai vir na escola porque a babá que ficava com ele está sentindo falta dele e quer passar o dia com ele. É sobre essa rede de apoio que eu estou falando. Porque ser mãe, ser pai, tem toda a parte boa. E não é sobre não amar o filho, não é sobre não querer, é sobre a falta que nos faz essa rede de apoio. E Exatamente. Você não está conseguindo escutar, ele foi para a casa da madrinha, aí a madrinha percebe alguma coisa, porque ela está de fora da situação. E aí ele todo dia birra, e você está lá sem entender, ele vai para a madrinha escuta alguma coisa, e você fala, é sobre isso. Era disso, então. Você escuta a professora, porque também, às vezes, a família acha que a gente, como professor, está contra eles. Fica assim, os professores que sempre arrumam alguma coisa para eu falar, para falar mal da família. E não é. Não é. E aí é uma... A gente não está de encontro, a gente quer andar ao encontro. Né? E essa rede de apoio é isso. E também é para a mulher também, né? Porque esse sobrecarregamento, que sobrecarrega a mulher no dia a dia, não tem esse apoio, e isso também, como você falou, diminui a escuta dela, e isso pode fazer com que ela piore, com que ela tenha uma qualidade de vida muito menor, e às vezes nem perceber essa correria, essa agitação, essa sobrecarga sobre ela, que muitas vezes pode fazer com que a educação do filho dela, da filha, seja prejudicada. Esse apoio também precisa ser para a mulher também. E em especial, né? Porque quando ela diz, eu estou exausta, nossa, mas você não queria tanto ser mãe? Nossa, mas você não ama seus filhos e não está relacionado a amar ou não. É essa responsabilidade que às vezes a gente, como mulher, abraça pra gente. E quando o nosso companheiro vai falar, deixa que eu troque a fralda, não, você não sabe trocar. Deixa que eu dou comida, não, você não sabe dar. Mas, por outro lado, ela tá ficando cansada. Ela tá ficando exausta. E ela não pode admitir isso nem para ela mesma. E quando essa
dinâmica familiar é feita de uma forma diferente, essa rede de apoio existe, você consegue falar, eu estou cansada. E isso não tem nada a ver com falta de amor com meu filho. O meu companheiro, E ela minha companheira colocou a fralda descartável ao contrário, mas tá lindo. Porque foi ele que colocou. E enquanto ele colocou, eu pude descansar. A roupa ficou do avesso, o conjunto não ficou formado conjunto, mas não tem problema. Ele está sendo meu companheiro. Ele está sendo, porque a sobrecarga da mulher acaba ficando muito grande, de uma grande parte das mulheres. Também não estou generalizando, porque também eu vejo aí uma sociedade dos homens em movimento fazendo as coisas também, né? E assumindo essa responsabilidade também. E é sobre isso. É disso que a gente tá falando, esse movimento que precisa tanto de acontecer. E o companheiro, ele não é legal e não está ajudando. Ah, meu companheiro, ele é muito legal, ele me ajuda. Não é essa a situação. Não é um companheiro legal que te ajuda. É o seu companheiro de verdade, que percebe o ponto exaustivo e está ali junto com você. Ele está junto comigo e não me ajudando. E não é um ajudante. Ah, que bom, trocou a fralda hoje para me ajudar. Não, ele trocou a fralda hoje do meu filho, ele levou hoje na escola, ele buscou hoje na escola, porque ele é meu companheiro. E nós tivemos esse movimento do nosso filho. Então, assim, a gente vem nessa sociedade tentando agir de uma forma diferente, onde os homens vêm tentando estar ativo nesse papel de companheiro, e companheiro mesmo, independente de estar morando na mesma casa, que isso também não tem nada a ver, eu posso ser o companheiro, cada um no seu canto. Quando eu digo companheiro, eu não falo da família tradicional, papai, mamãe e os 2 filhos, da propaganda, não é disso, não é hipocrisia. É uma sociedade verdadeira, onde a mulher sai para trabalhar, o homem sai para trabalhar, e hoje é o meu dia de ceder e chegar atrasada no serviço, e amanhã é o seu dia. E tá tudo bem. Hoje eu vou na reunião e amanhã você vai na reunião. E agora, quem vai poder ir na reunião dessa vez? Fui em 3 seguidas, mas a próxima que tiver, ele que vai sem eu precisar exigir. Você que vai na próxima reunião, porque você não escuta, não. Você foi em 3, teve que sair mais cedo, teve que sair mais tarde. Agora eu quero participar também, eu quero ser ativo nesse meu papel, né? Então, esse encontro tão bom de hoje é um pouco sobre isso. Né? Roberta, E tudo isso, só queria comentar uma coisa sobre isso que você está falando, sobre essa questão da mulher, das dificuldades que ela encontra, e é justamente por esse motivo que eu estou iniciando esse projeto Mulheres Acolhidas, para dar oportunidade de escuta para elas, para que elas consigam, em casa, tirar esse sobrecarrego de casa para poder desabafar, poder contar seus problemas com outras mulheres que passam pela mesma situação e escutá-las para que elas consigam falar. Essa que é a necessidade maior hoje, para que elas tenham ânimo, coragem e elas consigam voltar a, muitas vezes, sorrir quando elas não conseguem mais por causa de tanta sobrecarga em casa e no trabalho. É isso. E é a última frase, só porque ela se sente culpada, né? Ela está cansada, mas ela se sente culpada de falar que ela está cansada. Exatamente. Quando eu olho para você e você diz eu estou cansada, ela pensa, eu também, está tudo bem falar? Ela já tirou pelo menos 50% do peso das costas. Exatamente porque ela acha que é ela que tem que dar conta de tudo. E que ela não pode estar cansada. Porque já pensou que absurdo que é uma mulher falar que dormiu até às 10? Uma mulher falar que está cansada de ser mãe? Isso é um absurdo. Aí ela escuta alguém que fala, olha, eu amo meus filhos, mas às vezes eu estou cansada. E ela fala, e não é feio falar isso? Não. E ninguém está relacionado à falta de amor, né? Pelo filho. Isso está relacionado à falta de amor próprio. Exatamente. E aí, quando você escuta o outro que fala, que sente, que viveu aquilo com você,
A gente hoje escuta falar sobre o porpério, o quanto é desafiador para um monte de mulheres, mas isso sempre foi desafiador e nunca se pôde falar. Uhum, Né? exatamente. De uns tempos para cá se fala na depressão pós-parto e hoje se fala do porpério. Mas quando a gente se fosse conversar com as nossas avós ou bisavós, elas também passaram por um momento desafiador em uma das gestações. E não Exato. podia falar, porque você que quis o filho, era seu sonho ser mãe, só tem filho porque você que quis, agora aguenta. Tinha que Então ela tem carregar tudo nas que falar, costas, né? né? Ela É. tem que falar sobre essas dores. Uhum. Rita, muito obrigado pelo nosso encontro maravilhoso dessa manhã. Agradeço a todos que acompanharam, que estiveram aqui com a gente, a todos que vão assistir essa live no outro momento. E eu gostaria de convidá-la para fazer a nossa prece final e dizer que eu vou convidar você mais e mais vezes para estar aqui com a gente, para esse bate-papo tão gostoso, um assunto tão pesado que nós falamos de forma tão leve, né, e tão prazerosa de se ouvir numa manhã de domingo. Vai ser um, Então, vou passar a falar para você agora. vai ser um prazer estar aqui com você. Eu demorei para vir, né? Não sou tão boa de live como eu poderia ser, mas é um assunto que é muito importante que tem que falar. A gente tem que falar, tem que prevenir, principalmente isso, fazer a prevenção de todos esses trabalhos, de todos esses problemas, porque todas essas situações acontecem porque a gente não fala a respeito disso, porque nós não cuidamos das nossas crianças, não cuidamos, não damos apoio às mulheres, não somos tão amigas como poderíamos ser, mas a gente precisa falar sobre isso para prevenir. Eu agradeço muito você pelo convite, eu amei estar aqui para contar todo o meu trabalho e venho quantas vezes você me convidar. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você quiser fazer a nossa prece final, fique à vontade. Eu vou deixar para você. Tá Se bom. você não se incomodar. Imagina, não tem problema. É só para convidar a todos a mais uma vez fechar os olhos, se sentirem à vontade, e agradecer por essa manhã de domingo, por esse encontro, por tanto ensinamento, por tanta oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Que essa live chegue até o coração, até o lar de cada pessoa que assistiu agora, que vai assistir num outro momento, e leve a esses lares o amor escuta, o amor companheirismo, o amor resiliência. E com o coração repleto de gratidão, nós encerramos essa live desta manhã de domingo, desejando um excelente domingo para todos. Que assim seja. Bom domingo para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, até. Obrigada. Obrigada a você.